Olá e bem-vindos a mais um vídeo de hoje. Então, estamos no final de 2025, no último mês do ano. Foi um ano muito bom, sejamos honestos. Sim, é verdade que nas últimas semanas as coisas podem não ter parecido tão boas quanto esperávamos. Mas por outro lado, se você olhar o acumulado do ano aqui de modo geral, o desempenho de muitas das ações sobre as quais falamos, que possuímos, que acompanhamos, elas têm sido muito boas. Então sim, nas últimas semanas, talvez no último mês ou algo assim, as coisas não pareceram muito boas. Se olharmos o desempenho do último mês, vimos muito vermelho. Mas por outro lado, se ampliarmos a visão e olharmos o que aconteceu este ano, desde o início do ano, acho que não podemos reclamar. Então, no vídeo de hoje, para o último mês deste ano, eu quero falar sobre, bem, 4 empresas. Algumas delas eu possuo, outras não. Mas também vou falar sobre o que estou pensando em fazer enquanto nos preparamos para 2026. Agora, espero que você ainda esteja assistindo isso na segunda-feira, porque ainda está rolando a promoção do Fiscal Boai com 30% de desconto que vai até as 23h59. Horário do leste na segunda. Se assistir na terça, o desconto será só 15%. Agradeço a todos que usaram meu link e espero que isso ajude você a ser um investidor melhor. Então, no vídeo de hoje, essas são as empresas que vamos analisar. Sim, alguns nomes conhecidos aqui, é claro. Espero que continue assistindo. Se não, deixe um like e comentário. O que vou comprar agora? Bem, isso realmente depende do que o mercado vai nos oferecer nas próximas semanas. Existem alguns nomes, como você sabe, certo? Nomes onde minha alocação ainda não é tão grande quanto eu gostaria. Oscar Shift 4 Rubric e afins. Vou acumular mais ações, mas isso também vale para posições maiores. Mesmo que SOFI caia mais, ou Cinebus continuar caindo, embora tenhamos visto uma leve recuperação hoje, vou acumular mais ações conforme necessário. E claro, se eu não tivesse minhas opções de PayPal, com certeza estaria comprando bastante PayPal agora. Você pode concordar ou discordar, tudo bem. Alguns dizem, mas você fala sempre das mesmas empresas. Bem, vamos ser honestos, acho que já falei sobre umas 100 empresas este ano, então não acho que estou falando das mesmas empresas toda vez. Mas se a empresa não piorar e a ação ficar mais barata, então sim, vou falar sobre ela de novo. Primeiro, vamos falar sobre a Sea Limited este ano. As ações têm tido ótimo desempenho até agora. Ela subiu 314%, mas vem passando por uma pequena queda. Atualmente, registra queda de cerca de 30% em relação ao pico deste ano. Empresa avaliada em 823 bilhões de dólares. Sim, se você olhar apenas para os 6.413,22 vezes, o lucro pode parecer extremamente caro e é por isso que a ação está em queda. É só ver as taxas de crescimento. Esta ainda é uma empresa que está crescendo tanto em receita quanto em lucro, especialmente no lucro de forma bastante rápida. Se você observar, as margens da empresa vêm melhorando. Margem operacional de 82% em 12 meses, fluxo de caixa livre de 185%, lucro bruto de quase 45% e lucro líquido de 67%. Olhando para o retorno sobre o capital investido, estamos agora em 83% nos últimos 12 meses, e isso vem melhorando. Esses dados estão no fiscal.ai. O link está na descrição e no comentário fixado. Curtiu o vídeo? Deixe seu like e inscreva-se. Agradeço muito. Para mais apoio, veja o link na descrição ou comentário fixado com as 10 melhores ações para comprar agora. Acesse full.com/cashinvesto. Obrigado. Como pode ver, Pan Internet. Eu sei que sou tão engraçado que mereço um especial na Netflix, mas as taxas de crescimento dessa empresa vêm diminuindo. Você não pode continuar crescendo cerca de 120% ano após ano, mas ainda se espera que a receita cresça de forma bastante rápida nos próximos anos fiscais. O fluxo de caixa livre também está crescendo bem. Neste ano fiscal, ele atinge um crescimento de 115%, é isso. Espera-se que isso volte a acelerar, crescendo 2.719% no ano fiscal de 26 e 165% no de 27. Existem métricas específicas para acompanhar nesta empresa, principalmente no entretenimento digital, como a Garina. Nós vemos a contagem trimestral de usuários ativos deles. Nos últimos trimestres, isso se estabilizou, ainda crescendo, e a proporção de usuários pagantes trimestrais aumentou. No trimestre passado, foi 98%. Olhando para o Gross Merchandise Value, especialmente para a Shopee, sim, a Sea Limited é dona da Shopee, ainda está crescendo rápido, com alta de cerca de 28% neste trimestre em relação ao ano anterior.
Aqui existem 3 segmentos de negócios: e-commerce, que basicamente é a Shopee, serviços financeiros digitais, que antes era o C-Money e agora é outra coisa, e entretenimento digital, que é a Garena Free Fire, por exemplo. Nos últimos 5 anos, o e-commerce cresceu 473% ao ano e os serviços financeiros digitais, 132%. Sim, mas começando de uma base muito pequena. E então o entretenimento digital cresceu apenas 28%, foi muito maior, claro, durante a pandemia. Depois eles tiveram toda essa questão com a Índia. E agora bem, não cresce tão rápido, mas pelo menos está crescendo. E então, como você pode ver, está passando por uma queda de cerca de 31% em relação ao seu pico. Não está mais sobrevendido. Estamos definitivamente abaixo das médias móveis, a de 200, a de 100 e a de 50 dias. Parece que $55 é realmente um ponto onde a ação precisa chegar e precisa ultrapassar para continuar a tendência de alta. A média móvel de 200 dias está perto de $150. Passando para a segunda empresa, que é a Toast, símbolo de negociação TOST, essa é uma empresa que vale cerca de 201 bilhões de dólares. No acumulado do ano, ela caiu 42% e atualmente está passando por uma queda de cerca de 293%. Aqui, alguns indicadores mostram PL passado de 802 vezes e futuro de cerca de 30 vezes. Por que isso? Bem, dá para ver claramente. O lucro por ação deve crescer bem rápido nos próximos 2 anos e até a receita ainda deve crescer 219% ao ano composto nos próximos 2 anos. Observando as margens do negócio, nota-se que a margem operacional melhora a cada ano. Agora está em 41% margem de fluxo de caixa livre em 90% e 6% margem bruta em 257% e líquida em 47%. Todos esses ocorreram nos últimos 12 meses. O retorno sobre o capital investido da Toast é de 457%, excelente resultado. Agora, no último trimestre, eles nos disseram o seguinte: eles, é claro, tinham uma parceria estratégica com a Uber, então expandiram essa parceria com a Uber. Isso facilitará reparar com a geração de demanda e o esforço conjunto de entrada no mercado. Vitórias de clientes de destaque como a Nordstrom, com quase 200 locais de alimentação, T, e Fridays para presença nos Estados Unidos da América, e Everball com mais de 100 unidades demonstrando a versatilidade da plataforma em vários tipos e tamanhos de restaurantes. Falamos sobre a Shift 4, que atua em hospitalidade, estádios, esportes e também em restaurantes. Para a Shift 4, eles são o segundo, então quem seria o primeiro? Bem, Toast é basicamente o número 1 nos Estados Unidos. Para o quarto trimestre, a Toast espera que o lucro bruto de fintech e assinaturas cresça de 22% a 25% ano a ano, com lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização ajustado entre 140 e 150 milhões de dólares. Após fortes resultados no ano, a previsão para 2025 subiu. Lucro bruto de fintech e assinaturas deve crescer 32% e lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização ajustado deve atingir dólares americanos 615 milhões. Para 2026, a empresa busca manter crescimento acima de 20% em sua escala bilionária, com margens estáveis ou ligeiramente maiores ano a ano. Isso se apoia na margem lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização de 40% do negócio principal e nos investimentos estratégicos em novos segmentos. E basicamente é isso que temos para a Toast, 222%. Atualmente, as expectativas do anexo para o crescimento da receita em 2025 estão próximas de 20% em 26 e depois 165% no exercício de 27. Quanto ao fluxo de caixa livre, espera-se que cresça mais rápido do que a receita, chegando a 8.855 milhões de dólares americanos no exercício de 27 e ainda crescendo 217%. A empresa obtém receita por 2 segmentos: serviços de assinatura, a menor parte, e principalmente soluções de tecnologia financeira. Nos últimos 4 anos, mais ou menos, a parte menor cresceu mais rápido, com 517% de crescimento composto, e a outra cresceu 351%. No último trimestre, o 2 bilhões de dólares pela primeira vez e ainda crescia 297%. O volume bruto de pagamentos ultrapassa 50 bilhões, chegando a 515 bilhões de dólares. Isso estava crescendo 235% ano a ano no último trimestre. Então, agora, é isso que você está recebendo. Uma empresa avaliada em cerca de 20 bilhões de dólares crescendo de forma lucrativa. Sim, você pode não gostar desse segmento, porque se entrarmos em uma recessão, isso definitivamente vai prejudicar uma empresa como a Toast.
Mas até agora, eles não veem nenhuma indicação de desaceleração. Agora a ação está aqui, logo abaixo desse nível chave, bem aqui, em torno de 35, 36 dólares mais ou menos. Ela realmente atingiu o fundo. Parece ter chegado ao fundo por volta de 32 dólares, assim como a maioria das ações, que foi bastante atingida nas últimas semanas e meses. Agora, de novo, a Toast te oferece exposição direta no setor de restaurantes. Escolhi a Shift 4 vou com ela. Isso não quer dizer que a Toast não seja um bom negócio. Acabei de mostrar os números. É um ótimo negócio. Eu pensei há uns 2 anos que esse seria um negócio que já teria sido adquirido até agora. Mas parece que eles deram a volta por cima. Eles melhoraram muito, mas muito mesmo. Estão crescendo, crescendo muito rápido na verdade, e se tornando extremamente lucrativos. Então eles se saíram muito bem. Estava definitivamente errado quando falei sobre essa empresa, há cerca de 2 anos. E o motivo pelo qual eu escolhi Shift 4 e não Toast é porque a Shift 4 me dá exposição não só a restaurantes, e não só aos Estados Unidos. Além disso, também é uma empresa menor, indo para uma empresa que provavelmente dispensa apresentações, que é a Amazon. A Amazon vale 25 trilhões de dólares com PL passado de 33 e futuro de 314. As ações já subiram 67% no ano, porque em algum momento ela caiu, certo? Vimos algo inacreditável. Essa ação subiu após a divulgação dos resultados trimestrais. Um ótimo relatório, como você sabe, seguido de uma correção no mercado. O mercado então derrubou essa ação para um nível abaixo do anterior à divulgação dos resultados trimestrais. Sim, agora ela conseguiu se recuperar desde o fundo, subindo cerca de 7 a 8%. A Amazon, como você sabe, provavelmente estará entre as empresas recomendadas para 2026. E claro, daqui para frente é uma daquelas empresas que você simplesmente compra e segura. A margem operacional da Amazon agora é de 41%. Grandes melhorias, claro, nos últimos 3 anos, e eu realmente acho que essas melhorias vão continuar nos próximos 10 anos. A margem de fluxo de caixa livre é 96% a de lucro bruto, 257% e a de lucro líquido, 47%. O retorno sobre o capital investido está em 125%, tendo atingido 144% há alguns trimestres. Mas, novamente, como você sabe, a Amazon é uma daquelas empresas que atualmente, sim, está reinvestindo bastante dinheiro, investindo bastante dinheiro no negócio. Eu realmente acho que o retorno sobre o capital investido deles vai aumentar novamente no futuro, porque sim, eles são um dos melhores alocadores de capital que existem. Atualmente, com a Amazon, o foco está na AWS, que cresceu mais de 20% no último trimestre. Eu espero que isso continue pelos próximos trimestres. Se isso não acontecer, então sim, espere que as ações sejam impactadas. Mas eu espero que eles continuem crescendo acima de 20% por pelo menos o próximo ano. Então, se olharmos para o receita a realizar, a maior parte dele é da AWS no último trimestre, que ainda aumentou 22% ano a ano, chegando a 200 bilhões de dólares. Depois você tem todos os outros segmentos. E eu sei que talvez não sejam tão atraentes quanto a de AWS. Mas assinaturas é um negócio que gerou 48 bilhões de dólares nos últimos 4 meses, crescendo 107%, e o negócio de publicidade cresceu 206%. Isso é um negócio de 646 bilhões de dólares para eles. Estamos surpresos com isso? Acho que não, na verdade. No momento, é claro, há muita atenção voltada para o CAPEX, enormes aumentos em CAPEX. Com a Amazon, a CAPEX devido ao negócio principal, a loja online e ao centro de logística. Mas se você olhar para aqui para a margem de lucro bruto, ela vem melhorando nos últimos anos. Sim, a margem de fluxo de caixa livre está sofrendo um impacto agora. Você viu um aumento do CAPEX. Provavelmente vamos ver um aumento do CAPEX nos próximos 12 meses também. E então, sim, a grande questão é, qual é o retorno sobre o investimento para esse tipo de empresa? Eles estão gastando tanto dinheiro nos negócios de nuvem e na inteligência artificial e tudo isso. Novamente, a AWS Azure, quero dizer, o Google Cloud também. Parece que o mercado esqueceu que os negócios de nuvem existiam antes da inteligência artificial e hoje tudo é novidade. Agora nós sabemos que as margens da AWS são extremamente altas. Na verdade, elas se recuperaram neste trimestre. Esse é um negócio muito bom, esse é um negócio que vai continuar crescendo. E claro, não estou falando apenas do lado do comércio eletrônico, porque o comércio eletrônico como um todo, a tendência ainda é de alta. Por isso incluí a C-Limited aqui. O comércio eletrônico não vai acabar. Ainda acho que a adoção do comércio eletrônico vai aumentar bastante nos próximos anos.
E sim, claro, posso falar novamente sobre o Mercado Livre, porque ainda acho que o Mercado Livre também é uma daquelas escolhas óbvias no mercado. Olhando para a Amazon, houve um gap nos resultados que já foi preenchido. Voltamos até a média móvel de 200 dias em torno de $215 e depois subimos acima dessa área-chave. Agora estamos em $234, perto de 235, que foi uma resistência anterior. Eu ainda acho que essa é uma ótima empresa para comprar e manter no longo prazo. E mesmo que, digamos que haja uma desaceleração no crescimento econômico, certo? Um problema de recessão com os gastos que vai prejudicar. Amazon.com. Bem, eu acho que a Amazon, assim como o Walmart, está em uma posição extremamente boa para basicamente sair de períodos difíceis, como empresas maiores. Porque eles podem ser flexíveis com os preços, eles podem absorver um prejuízo nessa parte do negócio. Porque sim, principalmente para a Amazon, publicidade por assinatura, AWS e serviços para vendedores terceirizados crescem muito mais rápido que as lojas online e têm margens mais altas. Então, nesse caso, eu ainda acho que a Amazon também é uma boa opção para tempos de recessão. Acredito que as ações serão impactadas, mas vejo isso como oportunidade. E agora, por último, mas não menos importante, é claro, precisamos falar sobre isso. Quer dizer, eu não vou terminar o ano com essa série sem incluir o PayPal neste vídeo, certo? PayPal, é claro. Embora hoje, no momento em que estou fazendo este vídeo, ainda esteja no verde, ainda está com uma queda de 268% no acumulado do ano. Atualmente, é uma empresa de 586 bilhões de dólares com um PL atual de 126 vezes e um PL futuro de apenas 112 vezes. Apesar das margens do PayPal, muitos ainda pensam que o negócio está em declínio, o que não é verdade. Bem, a margem operacional melhorou, não está em 182%? A margem de fluxo de caixa livre é 169%. Nos últimos 12 meses, esses indicadores vêm melhorando, apesar de alguns acontecimentos pontuais. Você pode realmente ver isso. Se colocarmos aqui trimestralmente, você verá isso com bastante clareza na margem de fluxo de caixa livre. Você pode ver os 2 trimestres. O PayPal sofreu um impacto significativo. No último trimestre, a margem de fluxo de caixa livre foi de 204%. Então, a margem de lucro bruto, sim, isso diminuiu nos últimos anos. Agora está em 468%, e a margem de lucro subiu um pouco, chegando a 15%. Olhando para os rendimentos de recompra, você me conhece, eu realmente espero que eles estejam acelerando a recompra, mas não parece que isso vai acontecer tão cedo. Ainda está em 985%, mas o retorno sobre o capital investido melhora um pouco. Isso equivale a 209%. Você já me ouviu falar sobre o PayPal algumas vezes, certo? Não tantas, mas na minha opinião ainda é. Enquanto estivermos na faixa dos 60 até mesmo 70, ainda é uma das melhores relações risco-retorno que existem. Claro, daí você precisa de paciência. Nós precisamos de paciência. Você precisa que o mercado comece a reagir positivamente a todas as notícias positivas que saíram sobre o PayPal. Claro, isso não é tudo. Também precisamos que a administração faça a sua parte, certo? Nós vimos esse fluxo de caixa descontado reverso feito com Emir. O valor intrínseco está hoje 110% ou mais acima do que quando fizemos esse exercício. E as premissas aqui nem são tão absurdas. Voltando ao que disse, quarta-feira teremos conferência com analistas, infelizmente com Jamie Miller, diretor financeiro. Ela não parece ser muito empolgante. O problema é que ela nem parece empolgada ao falar das partes empolgantes do negócio. Então, a última conferência com analistas que tivemos foi com Alex Chriss, e foi aí que as ações caíram um pouco mais. O fato é que a recuperação do negócio está levando mais tempo do que o esperado anteriormente. Porque, bem, nesse caso, o problema são mais de 15 anos de integrações personalizadas em uma base enorme de comerciantes. Isso criou padrões inconsistentes que são caros para nós mantermos e resultam em uma experiência terrível para os clientes. E a solução aqui é lenta, isso não é tudo, e isso é algo que eu adoraria ver mudar esta semana. E isso é claro a desaceleração. A administração observou uma clara fraqueza nos gastos discricionários nos Estados Unidos da América e na Europa. Novamente, por enquanto, o que vimos é que a Black Friday e, bem, a semana do Dia de Ação de Graças, eu diria que os gastos foram melhores do que o esperado. Então espero que a gente tenha mais informações da PayPal, talvez na terça-feira ou com certeza na quarta-feira. Assim que eles disserem isso, ok, isso mudou, certo? Por quê? Anteriormente, eles disseram que a desaceleração ficou mais acentuada em meados de setembro e continuou no quarto trimestre. Se eles de repente disserem,
Ah, vimos uma mudança nisso, as coisas estão um pouco melhores. Sim, eu realmente acho que o mercado vai reagir de forma bastante positiva nesse sentido. Então sim, claro. Eu adoraria ouvir mais sobre compre agora, pague depois, pague com Venmo, Engine Commerce e, claro, toda a experiência de marca. Como você sabe, no PayPal tenho algumas ações, mas a maioria são opções. Ainda tenho essa opção de março de $100, de 26 de junho de $100 e o restante, posições maiores, para janeiro de 2027. Então, $90 para janeiro de 27. 100 e 120 eu ainda vou deixar a opção de $100 para março de 26 rodando pelas próximas semanas. Eu acho que o PayPal chegue em torno de 70 e poucos dólares para empatar nessas posições. Se isso acontecer, acho que vou vender e comprar mais opções de janeiro de 2027, provavelmente de $90. Então, o PayPal agora sim, parece que encontrou o fundo bem aqui, por volta de $58. Está subindo lentamente, mas com certeza. Durante a gravação, registrava alta de 0,57%. Precisa subir novamente acima de $68 para manter esse impulso. Ainda pode ocorrer em 2025. Acho que sim. Dados positivos sobre gastos nesta semana e possível corte nos juros que pode ajudar. Um novo presidente do Fed pode impulsionar essa ação e todo o mercado até o final deste ano. E para finalizar, claro, como você sabe, estou falando aqui apenas de 4 empresas, mas estou otimista em relação a várias outras empresas. Eu fiz vários vídeos nos últimos dias, falando sobre empresas que estão em baixa, que estão extremamente subvalorizadas, que são escolhas óbvias e coisas desse tipo. Se perder os vídeos, veja no canto superior direito. Claro, sigo buscando comprar mais Nebulos e também olho alguns jogadores menores para adquirir. E se tivermos uma correção como as que vimos com a Meta, onde de repente a Meta está a 600 ou menos, vou aproveitar para aumentar minha posição nessas grandes empresas. O mesmo pode ser dito sobre a Amazon, Netflix, alguns até dizem Nvidia e Mercado Livre, e provavelmente muitos outros nomes por aí também. Então sempre existem oportunidades nos mercados. Só porque eu falo sobre 4, 5, 6 ou 7 não significa que esses são os únicos. Nada disso. Encerramos o vídeo de hoje. Confira o Fisco.ai se estiver vendo na segunda-feira. Ainda está com 30% de desconto. Comente o que achou e até o próximo vídeo. Tchau!